ponto de vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV, você sempre conferindo com a gente neste horário da 1h30 da tarde, a tradição da discussão política, os debates em cima dos temas importantes aqui para a cidade, saúde, educação, meio ambiente, a discussão em cima da nova legislação trabalhista após a reforma aprovada pelo governo no Congresso Nacional no ano passado, né? Já temos aí mais de 5 meses, praticamente 6 meses, né, de vigor da legislação trabalhista, naquilo que o governo dizia que ia acontecer, né? Maior geração de empregos, a economia será impulsionada, enfim, aconteceu coisa nenhuma. Os números do IBGE divulgados ontem são realmente assustadores, né? E até vergonhosos para um país como o nosso, né? Temos aí a 7ª, 8ª economia do planeta, em parte, né? O Brasil se divide em parte, a 7ª, 8ª economia do planeta, aqui no sul-sudeste, enfim, né? E o resto do país, uma dificuldade enorme, mesmo no sul-sudeste, muito desemprego, muita gente fazendo bico, enfim. Uma mentirada danada, a proposta enfiada goela abaixo no Congresso Nacional, enfiada goela abaixo da sociedade, acabou. Nesse aspecto, virando coisa nenhuma, né? Então, vamos falar sobre esse tema e discutir muito aí sobre a nova legislação trabalhista, não é? Com participações importantes sempre aqui com a gente. Só lembrando a você que a nossa reprise agora continua ainda, né, 1h30 da manhã, enquanto a TV Santa Cecília transmite os Jogos da Unisanta, né? Depois, a partir da sexta-feira da semana que vem, mais uma semana de jogos ainda, sexta-feira da semana que vem, voltamos com a reprise do horário habitual, horário normal, às 20h08 da noite. Ladies first, como sempre aqui no Ponto de Vista, né? Doutora Thelma Rodrigues, especialista em Direito do Trabalho, está mais uma vez aqui com a gente para falar e conversar e discutir e debater sobre esses temas importantes. Prazer revê-la, Thelma, tudo bem? Prazer é todo meu, boa tarde, telespectadores. Mais uma vez aí falando sobre a reforma, sobre essa nova lei. E também hoje, lembrando, né, Boturão, desde já, que dia 13 de maio foi Dia das Mães, mas também não podemos deixar de esquecer que dia 13 de maio foi a assinatura da abolição da escravatura. E nós temos visto, e puxando esse gancho já, como está o nosso mercado de trabalho. Após 130 anos, né, desse fim de escravidão, desse tipo de trabalho, né, que foi imposto aí à nossa sociedade durante 400 anos, e que tem muitos reflexos ainda assim, principalmente para os negros, né, e como alguns chamam pardos, ou seja lá o que for, afrodescendentes, né, meu caso hoje. Então, é sempre bom lembrar que, embora hoje nós não temos nada o que comemorar, porque esses 130 anos ainda mostra a escravidão moderna no nosso país, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o que eu gostaria de falar hoje, né? Nós temos outros convidados que vão também falar sobre reforma, sobre esse problema que está no Brasil aí bem emergente, bem latente, né? Que é essa questão, né, da reforma trabalhista. E te agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, como sempre, trazendo informações importantes, né, sobre a área trabalhista aqui para o Ponto de Vista. Como a Thelma já adiantou, 2 convidados importantes aqui com a gente. O doutor Igor Cardoso Garcia, juiz do trabalho, participa conosco nesta edição de sexta-feira. Prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutora Thelma. Boa tarde, nosso colega, Marco Santana, o meu colega e amigo, Dr. Xerxes, e boa tarde às telespectadoras e telespectadores. E conosco também, Dr. Xerxes Guzmão, também juiz do trabalho, que vai também participar desse debate, né, e tentar trazer esclarecimentos importantes sobre essa reforma trabalhista que ainda gera aí muita confusão, né, na cabeça de muita gente. Doutor Xerxes, também obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço ao convite. Boa tarde a todos, ao Boturão, a Thelma,
ao meu amigo Igor, e vamos tentar esclarecer alguns pontos deste tema polêmico e extremamente atual. Muito bem. Marcos Santana sempre conosco, lá na ponta, atento aí às redes sociais, a sua participação com a gente, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista. Tudo certo aí, né, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Cumprimentar em especial a doutora Thelma, que destacou a importância de lembrar a data da abolição da escravatura, que é um debate que se faz necessário sempre, que percebemos as consequências desse modelo de trabalho que vigorou durante muito tempo no Brasil, tem consequências até hoje, e infelizmente uma parcela significativa da sociedade não dá o devido destaque e muitas vezes acaba querendo ignorar a importância desse tema. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo, também pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores ficam disponíveis no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 1h da manhã, uma boa madrugada. 1h30 da manhã, na verdade é reprise, 1h30, né, enquanto os Jogos da Unisanta são transmitidos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Depois a gente volta para o horário normal, 20 horas. Antes de entrar exatamente, olha assim, uma bomba aqui, né? O dólar está batendo R$4, amigo. R$3,99, R$4, né? Ou seja, uma situação... Estão lembrando o período de 2002 para 2003, né? Quando o Lula venceu as eleições, havia aquela incerteza toda, o dólar bateu R$4, até passou um pouco dos R$4, mesmo com a carta aos brasileiros, enfim. Depois, com 3 meses, 6 meses de governo, as coisas foram baixando, diminuindo e tal, até chegar, vai virar o primeiro ano, segundo ano de governo, o dólar foi a 1,80, 1,70, chegou a essa casa aí. Mas realmente é uma situação... 4,20 no aeroporto de Guarulhos. 4,20 no aeroporto de Cumbica, exatamente, né? Mas 3,99 acho que é o turismo, não? Ou é o comercial? Corretoras, né? A corretora? Olha, que desânimo, hein? Meu Deus do céu. Prepara o bolso então, você vai ao OIT agora... É verdade, agora estava aqui comendo. Desde a semana passada nós temos falado que a partir do dia 28 de maio até dia 10 de junho tem essa conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, e eu tive o privilégio, a satisfação agora de participar junto com o Dr. Francisco Alois, lá pelo Sindeste, e ouvir o que eles têm a falar lá, escutar, alertas, aliás, denúncias já foram feitas, né, nessa questão da reforma, mas os doutores aqui também vão falar sobre isso. Mas realmente mas eu vou comprar euro. Então, euro é livrar. 4 é alguma coisa. Eu já estava com essa ideia aí de 4 pontos, né? Então, para comprar o euro, né? É verdade. Bom, entrando então onde a gente pretende chegar aqui no ponto de vista desta sexta-feira, né? A Thelma já participou várias vezes conosco, já trouxe muitas informações importantes, e a opinião dela, muitas e muitas vezes, a respeito dessa reforma, né? Eu queria ouvir aqui dos dois juízes, né? Começar lá na ponta pelo Xerxes Guzmão, né? Qual é a sua visão, qual é a sua impressão, o que você pensa a respeito dessa reforma? Tem muitas dúvidas ainda, enfim. Sem dúvida. Um ponto principal que a gente precisa destacar no início, na análise da reforma trabalhista, e que não pode ser esquecido, sobretudo pelo telespectador que eventualmente não tenha tanto contato com a área, é o seguinte: a reforma trabalhista ela não veio por acaso, ela não surgiu da visão do governo de que precisava reformar, até porque esse discurso de que a CLT precisa ser mudada já data de décadas. Então, por que neste momento a reforma trabalhista passou? Por que veio todo esse rolo compressor para aprová-la? Porque existia um cenário geral que era favorável à reforma. E qual é esse cenário? A gente tinha um cenário de crise internacional, que gera, obviamente, uma redução dos lucros das empresas e, por conta disso, aumentou a pressão para que os direitos trabalhistas fossem flexibilizados, compensando a queda do lucro por conta da crise internacional, que refletiu no Brasil, todo mundo sabe, a nossa crise hoje está no teto, com o dólar, como disse o Boturão, lá em cima, a gente não sabe mais onde vai parar essa alta do dólar, mas o desemprego está também muito alto, a economia que se prometia que cresceria rapidamente, né, com a troca de governo, não ocorreu, a gente não vê sinais de retomada do crescimento, e por conta desse cenário geral, a reforma trabalhista ela veio a calhar nesse momento, encontrou um cenário favorável, né? Obviamente,
A promessa foi uma, a realidade está sendo outra. Mas o cenário geral é de muita desolação antes e após a reforma. Ela não entregou o que prometeu. A gente vai detalhar alguns pontos específicos, mas o cenário geral é esse. Uma reforma feita para reduzir direitos, aumentando a margem de lucro das empresas, o que também não veio a ocorrer da maneira que se esperava. Doutor Igor, concorda? Tem algo a acrescentar? Discorda de algum ponto? Enfim, o que é que pensa também a respeito dessa reforma aí, que a gente até hoje não entendeu detalhadamente tudo. Assim, nem os advogados trabalhistas compreenderam 100%, né, que vai parar isso. Estamos tentando estudar, são muitos artigos. Concordo com o Xerxes a respeito disso. A reforma não veio por acaso, né? A flexibilização de direitos na Europa, região que foi afetada pela crise aí desde 2008, ela já aconteceu e a crise chegou posteriormente ao país e os empresários, com a redução de lucros, decidiram encampar com mais força, dentro de um contexto político atual, essa reforma. A crise de acumulação, ela tinha que gerar algum efeito. E a gente vivia de 2004 a 2013 e o país teve redução de desigualdade. A redução de desigualdade por meio de políticas sociais, fortalecimento da justiça do trabalho, que tem uma função, de certa maneira, distributiva de renda, ela fez com que empresários extraíssem um menor lucro da exploração do trabalho. Nessa crise, eles quiseram retomar os lucros e uma das formas é enfraquecendo a justiça do trabalho e aprovando, entre aspas, né, prefiro a sua expressão, colocando goela abaixo da população, essa reforma trabalhista. Goela abaixo fica mais delicado, né? Ou menos indelicado do que a gente gostaria de falar, na verdade, né? Bom, Thelma, fica à vontade aí para a gente colocar a discussão. Os doutores aqui, hoje eu me sinto mais à vontade, até para falar mais essa questão, relembrando mais uma vez, né? Que o trabalho escravo no nosso país, infelizmente, essa questão do trabalho escravo, ela é muito latente, ela é muito preocupante ainda. Então, nós não temos nada que comemorar, depois de 130 anos após a assinatura dessa lei, a mão de obra que era escrava, hoje ela se tornou uma escravidão moderna. Moderna porque no sentido que eu assisti a uma reportagem e o trabalhador estava preso dentro do local de trabalho, ele tinha que terminar esse trabalho, e só que era realmente penoso, bom, enfim. E aí ele foi autuado, chegaram os fiscais, e aí o trabalhador, o empregador chegou com muita naturalidade e falou, olha, eu só posso liberar o trabalhador depois que terminar esse serviço, porque senão eu não ganho, ele também não ganha. Então, é muito difícil você querer emplacar, colocar goela abaixo essa reforma num cenário que nós temos no Brasil, que é esse cenário de trabalho escravo ainda. Aqui em São Paulo, nós escutamos inúmeras fábricas, né, que ainda usam essa mão de obra também, não paga corretamente, as condições são degradantes, e é sempre bom lembrar. Por quê? Porque o pior problema hoje que nós temos, principalmente na questão do trabalho, nós podemos ver pela estatística agora que foi, além desses 27 milhões, incluindo aí, que foi tremendo o número agora, né, de quem está entrando, de quem está trabalhando aí por contratos, bicos, como eles chamam, mas enfim, são 27 milhões agora. Então, quer dizer, essa reforma não veio ajudar em nada, tanto que comprovou agora que aumentou o número de desemprego nesse trimestre. É IBGE, certo? Bom, aí o que acontece? Fora o trabalho escravo, porque nós temos os negros, os pardos, que continuam, após 130 anos, continuam numa situação muito difícil no mercado de trabalho.
Então, a gente não tem essa Na verdade, como... quando a princesa Isabel assinou a lei, né, o que se esperava era que a situação dos negros, dos escravos, fossem regularizadas nos locais onde eles E com prestavam promessas, serviços, né? de Fazendas, voltar, sítios, de terras, casarões, essa para coisa que toda, eles né? pudessem trabalhar, Na para verdade, que eles não abriram-se as ficassem porteiras, sem... eles foram colocados na rua. Verdade. Basicamente foi isso, E né? aí- 80%, 90%, foi assim, né? E aí iniciou esse desemprego, essa diáspora, né? E hoje nós sofremos ainda reflexo, né? E muito sobre essa questão. Então, foi um momento mesmo de reflexão, dia 13 de maio, que eu ouvi em vários canais que nós temos, porque hoje o povo tem que se conscientizar que esse ano é ano de eleição, nós precisamos votar corretamente e, principalmente, ouvir os noticiários, estar bem informado. Eu acho que agora esse momento é um momento assim importantíssimo para o nosso povo brasileiro. Bom, mas enfim, só que aqui resumindo, o que eu queria dizer, ponderar mais, é sempre nessa questão ainda do trabalho escravo, e que realmente essa reforma aí foi uma afronta diante do cenário que nós temos no Brasil. Perguntar alguma coisa aí, Santana? Aproveitar que temos a presença de 2 juízes do trabalho e fazer uma questão que eu acho que todo mundo gostaria de fazer nesse momento. O objetivo do governo Temer, ao propor essa reforma, era atualizar a legislação que rege as relações de trabalho, e deixá-la mais moderna, adequá-la aos novos tempos, e preencher algumas lacunas, algumas pendências que haveriam, né? Eu queria saber de vocês que operam o direito, as relações, as pendências, né, entre o capital e o trabalho, se as dúvidas que existiam, as pendências que existiam, elas realmente foram contempladas nessa reforma, ou se ainda tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Já começou, Igor? Sim, por favor. Esse argumento usado pelo governo Temer, ele é um argumento falso. A CLT, de fato, ela é de 1943, mas a Constituição Federal que a gente tem em cima da CLT e que os juízes devem seguir, ela é de 88. E a CLT vem sofrendo modificações desde que ela foi editada. Então, é uma falácia dizer que a nossa lei é antiga e não atende às relações atuais de produção. Então, esse é um ponto que precisa ficar claro. Esse é um argumento falso usado para tentar convencer a população de que seria necessário uma reforma. Antes de responder a pergunta, eu só gostaria de retomar e tentar fazer um gancho, porque tem um outro argumento falacioso, que é o de que com uma reforma trabalhista a gente consegue gerar emprego. Bem, emprego é gerado de acordo com a atividade econômica. E se o país passa por uma crise com redução de sua atividade econômica, não há geração de empregos. Não é porque uma lei tornou mais barata a exploração do trabalho alheio que uma indústria vai contratar mais gente para uma linha de produção. A linha de produção, ela necessita de uma quantidade certa de trabalhadores e é isso que uma indústria vai contratar. Não mais nem menos. Existe outro drama que a gente vem discutindo aqui, inclusive nos últimos 2 programas aqui na semana, debatemos bastante, né? Cada vez a indústria vai precisar de menos gente, né, para trabalhar. Isso é um drama, assim, absolutamente terrível. Eu não sei como é que as coisas vão acontecer, como é que a gente vai fazer esse equilíbrio aí. Mas, por favor, Xerxes, pois não, fica à vontade. Bom, só complementando o que o Igor falou, que é muito correto, preciso, tem um dado que poucas vezes é levado à população, sobretudo para aqueles que não estão acostumados a lidar com essa questão do direito do trabalho mais de perto. É que 80% do texto da CLT de 43 já tinha sido atualizado antes da reforma. Isso muita gente não sabe. Ou seja, falar que a CLT de 43 é equivocado, porque ela não é mais aquela CLT de 43, é 20% daquela CLT. Então, a nossa legislação, ela vem permanentemente sendo reformada, atualizada e modernizada. A diferença é que na reforma se quebrou um parâmetro, um paradigma, se quebrou a lógica de uma lei que visava reequilibrar a relação entre empregador e empregado. Porque a reforma trabalhista, todo mundo já percebeu, né, o objetivo explícito dela, visou
beneficiar, facilitar, proteger o empregador e não o empregado. Então, essa lógica... O hipossuficiente, não é que se o hipersuficiente, digamos assim. Proteger o hipersuficiente. O hipersuficiente, agora. que antes ela avisava... A lógica seria o hipo, né? Exato. Né? Assim? Então, a diferença é essa. A lei estava sendo modernizada desde sempre. A diferença é que agora se quebrou uma lógica que existia antes. Vamos para o nosso intervalo. Na sequência, voltamos para continuar essa conversa importante, não é? E esclarecer aí mais pontos dessa reforma trabalhista. O que a gente pode esperar, né? Daqui para frente com isso aí. A ideia que foi passada para a população foi para o buraco, né? Que emprego foi gerado aí, né? Que postos de trabalho foram criados nesses últimos 6 meses? Absolutamente nada. Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Muito bem, sequência do ponto de vista, a gente retomando aqui a conversa sobre a reforma trabalhista, começando lá pela ponta está o juiz do trabalho, Xerxes Guzmão, ao lado dele o colega, não é? Igor Cardoso Garcia, também juiz do trabalho, a nossa Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, o Santana aí, atento às redes sociais e aos temas que são discutidos aqui no ponto de vista. Ô Thelma, a gente fala muito aqui, durante as discussões, suas participações com a gente também, sobre algumas questões dessa reforma, alguns tópicos dessa reforma aí, que batem de frente com a Constituição Federal, não é isso? Você tem batido muito nisso. E inúmeras inconstitucionalidades, né, doutores? Hoje é com o doutor Igor e o doutor Xerxes aqui. Bom, mas enfim, nós compartilhamos, assim, acho que do mesmo pensamento. O que eu sempre estou falando muito aqui é a questão das custas, a questão da sucumbência, esse ônus que foi imposto aí e causou, sim, uma restrição imensa no número de reclamações trabalhistas e tal. Mas o que eu também queria falar é que a Justiça do Trabalho, eu converso às vezes com colegas, e sabe o que parece? Que o advogado que eu faço trabalhador, eu sou uma criminosa porque eu vivo pedindo perícia, eu vivo pedindo isso, eu vivo... E que o trabalhador é um bandido, porque nós estamos ali. Então se cria muito essa ideia, que não é verdade, doutor Chess, doutor Igor, que eles atuam. Toda vez que o advogado trabalhista está lá fazendo seus pedidos das perícias, pode ter abuso? Francamente, eu acho que sim. Mas abusos, eles não são só privilégios da Justiça do Trabalho, existem em todos os lugares. Existem os bons profissionais, os maus profissionais, advogados, juízes e etc. Então, nós não podemos querer generalizar e dizer, o advogado trabalhista, que essa ideia que eles estão vendendo, além de vender a ideia de que essa reforma ela é maravilhosa, até o próprio doutor Barroso, lá no seu voto, falou que os advogados trabalhistas estão ficando ricos com essa justiça do trabalho e tal. Mesmo que nós estejamos ricos, ou seja, uma forma que for, é questão de trabalho e questão porque o trabalhador faz jus a isso. Agora, eu acho que tudo... Se você é uma advogada, você entra com uma causa trabalhista. Se você ganha a causa trabalhista, me parece que é evidente que o erro foi do empregador, né? Que não cumpriu integralmente aquilo que devia. Na verdade, eles estão hoje vendendo essa ideia de que o advogado trabalhista, ele pede muita coisa. É item de X1, X2, X não sei o quê. Temos que restringir.
E pegou. Tanto pegou que a gente conversa às vezes com colegas nos corredores da justiça e eles estão aceitando isso. Então, às vezes eu fico um pouco estressada, porque eu tento ficar calma, você tenta dialogar, mas nós estamos lutando, batalhando pelos direitos do trabalhador. Se vai ser de A a X, quem vai decidir vai ser o juiz através das provas e o que for necessário. E quanto à litigância de má-fé, e quanto a muitas perícias que eles falam, mas, poxa, o cara, sei lá, quebrou um dedo, quer pedir... Então, eles tentam sempre, de uma certa forma, depreciar o nosso trabalho. Agora, eu acho que isso aí pegou, principalmente nessa reforma trabalhista. Eu até queria perguntar se vocês também já ouvem até isso muito. Mas o advogado trabalhista, ele pede tudo que dá e o que não dá. O pessoal usa um termo pejorativo, pesado, né, que não cabe, nem cabe, né, para a Justiça do Trabalho. Eu já vi jornalistas usando esse termo, emissoras de rádio importantes, enfim, né? E rádios que entram forte aqui na região metropolitana, embora não sejam sediados aqui na cidade, em Santos, né, em uma cidade da região, né? Que é o juiz de advogado de porta de cadeia. Tá cheio de advogado de porta de cadeia que vai lá e fala pro cara, você tem direito e tal, não sei o quê, vai para a justiça. Mas se o cara não tiver direito, o juiz, me parece que não vai sentenciar, certo ou não? Exatamente. Eu queria entender, deixar para vocês aí, o Igor e o Chelsea podem ficar à vontade agora para falar sobre isso, né? Tudo isso que a Thelma colocou, né? Afinal de contas, acaba sendo ofensivo, me parece, que aos próprios juízes do trabalho, né? Sim. Bem, como essa reforma, entre aspas, a expressão reforma, não atende ao interesse da maioria da população que sobrevive em razão do próprio trabalho, foi necessário que se criassem diversos mitos em torno da justiça do trabalho, dos direitos trabalhistas e da população que vive do próprio trabalho, para que ela tivesse alguns defensores. Então, um dos mitos criados é esse, sobre trabalhadores que vão reclamar e ganham o que reclamam, né? Mas se o trabalhador ganhou um pedido que ele deduziu num processo, é porque ele tinha direito. E se a empresa descontente com aquela decisão, se ela está descontente, ela recorre e o tribunal pode rever essa decisão e eventualmente modificá-la se entender que a empresa tem razão, né? Então isso para mim é um mito que foi criado porque é necessário criar esses dados falsos sobre a justiça do trabalho para que o ataque contra ela e contra os direitos trabalhistas continue, a fim de permitir a exploração do trabalho a um custo cada vez menor. E retomando esse gancho, é importante a gente sublinhar para o telespectador que existe um número fora desse mito que de fato é construído. Um deles, existem muitas ações trabalhistas no Brasil. Chega-se a ventilar o número de 5 milhões de ações trabalhistas. Duas coisas. Primeiro, são 5 milhões de ações trabalhistas? É muito? Talvez seja. Mas os bancos no Brasil têm, na Justiça do Trabalho e fora dela, nos outros ramos do Judiciário, mais de 35 milhões de ações. Então, aonde tem mais ação? Aonde está tendo muita ação? É nos bancos, que a gente sabe que são litigantes contumazes, ou na Justiça do Trabalho? Segundo ponto, esse número de 5 milhões de ações trabalhistas tem que ser analisado sob um outro número, que é o do CNJ. Para quem não conhece, o CNJ é um órgão de fiscalização da justiça brasileira, e ele tem estatísticas bem precisas e todo ano atualizadas, que indicam que mais da metade dessas 5 milhões de ações trabalhistas, mais da metade é sobre verbas rescisórias. As verbas que o trabalhador tem direito de receber no momento que ele sai da empresa, normalmente demitido, e não recebe. Então, existe um abuso do trabalhador de entrar para pedir o que ele deveria ter recebido quando ele já está ficando desempregado? Eu creio que não. Mas o discurso que é ventilado e veiculado para tentar justamente legitimar essa reforma trabalhista, que, como bem lembrou o Igor, é contrária aos interesses da maioria da população brasileira, é justamente esse. É ação demais. Outro ponto que a doutora Thelma lembrou. Pedidos de A a Z. A gente tem que se lembrar de que pedidos de A a Z normalmente são em ações contra grandes empresas ou aquelas empresas que de fato têm uma prática ali que não é tão respeitadora dos direitos trabalhistas. Porque aquelas empresas, a gente obviamente não pode citar nomes, mas aquelas empresas que a gente conhece do mercado,
que são mais sérias, dificilmente elas têm ações de A a Z. Porque o próprio advogado ele vai saber que ele vai perder. E outro ponto, já existia um mecanismo antes para punir esse excesso. Eventualmente havia abusos, mas já existia um mecanismo que é chamado de litigância de má-fé. É uma multa que o juiz pode e deve aplicar àquele trabalhador que eventualmente entre na empresa alegando uma doença que se vê de cara que não tem nada a ver com o trabalho. Um mês de trabalho ele disse que ficou doente por causa disso. Salvo uma situação excepcional, não vai ocorrer, a gente sabe disso. Mas já existia um mecanismo para punir esse tipo de abuso. Não era necessário, não seria necessário criar uma reforma que, como eu disse, quebra um paradigma que antes existia de proteção do trabalhador para criar proteção do empregador por conta de abusos de uma minoria. Isso pode ficar certo o nosso telespectador. Era uma minoria e continua sendo uma minoria que abusa do direito do trabalho e que abusa da justiça do trabalho. Só para não perder o gancho aqui, quando o cidadão é demitido, ele é contratado pela CLT direitinho, aí será demitido. Então ele tem direito a 40% do fundo de garantia, não é isso? Doutor O que é que vem mais aí na sequência? O aviso prévio. Aviso prévio, 20 férias, dias ou 30... 30 dias ou acrescentando mais 3 em função dos anos trabalhados. 30 Cada dias? ano a mais 3 dias. Então pode chegar até um pouco mais longe, claro. Pode chegar no máximo a 90, né? 90 dias de aviso prévio. Mas só em casos, né, de O muito aviso tempo de prévio, 40% do fundo. 40% do fundo, de multa, né? 13º proporcional, férias proporcionais. Ou seja, é isso. Não É é, isso, não é uma hora de fortuna, não é uma, né, um valor imenso. E é o que gera a maior parte das ações no Brasil. O problema é que tem muito cara aí que fala, não, vamos fazer uma conta aqui, não vamos pagar nada, deixa o cara se virar, né? Se o cara for para a justiça, a gente faz um acordo lá e paga em 4, 5 vezes, em vez de pagar nada. Agora, através desse acordo extrajudicial, né, que é feito por, talvez, as partes, aí vai para o judiciário tem juiz que vai deixar lá, vai deixar homologado do jeito que está. Então, o cenário é bem preocupante, sim, mas hoje o que a ideia vendida é incrível, mas a ideia que se vende, a fake news, vamos falar da fake news, é tão forte na Justiça do Trabalho hoje, dessa questão de perícia, o senhor destacou muito bem, eu nem tinha esses números e o senhor como juiz que atua nas comarcas sabe, né? A minoria, se houver excesso, a minoria, eles aplicam a litigância de má-fé. Então era desnecessário colocar artigos, né, para punir. Não só o reclamante, testemunha, agora todo mundo é litigância de má-fé. Não é verdade? Tem um caso então, desses dias aí do Paraná, né? Uma testemunha que saiu presa da audiência. Então, lógico, tem que punir o excesso, tem que se punir, ninguém diz que não. Mas a gente tem que tomar cuidado para não criar um terror na população para violar um direito que é fundamental, que é de entrar com uma ação. Mas nitidamente essa testemunha mentiu, é isso? Sim, é o que parece, não acompanha o processo a gente não sabe exatamente. Né? A gente não pode comentar em detalhes, tal, porque é um colega, tem uma questão ética, mas o que parece em geral, não falando especificamente desse caso, em geral é que está havendo um clima de terror, né, da parte de alguns colegas, da parte até da mídia que faz a difusão desses casos, para gerar o medo. Não pode haver o medo, né? As pessoas têm que ter o direito de entrar na justiça, eventualmente vão perder, não conseguiram provar, não conseguiram, né, trazer uma testemunha sólida, mas é direito da pessoa entrar na justiça. Diga, Santana. Nicolas Guilha participa com a gente, ele pergunta a opinião dos magistrados sobre a questão dos honorários advocatícios, se não fere o princípio do acesso à justiça e trata os desiguais como iguais. Os honorários advocatícios? Não sei. Pode começar. Quem começa aí? A lei, a reforma trabalhista veio com a intenção clara de vedar o acesso à justiça. A intenção é vedar o acesso, tirar poder da justiça do trabalho, até o ponto em que ela seja desnecessária e possa ser extinta. A questão dos honorários advocatícios que a reforma tratou, ela é mais um dos pontos. Né? De fato, punir o trabalhador quando ele não ganha um pedido, fazendo com que ele pague o advogado da empresa, é algo surreal, quando a gente lembra que está tratando de um hipossuficiente, um trabalhador que ganha aí, em média, não mais do que 2, 3 mil reais. E que, quando entrou com o processo, está desempregado, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça de desempregados. Né? Os processos são ajuizados por pessoas desempregadas, não mais
enquanto estão trabalhando. É isso, Sérgio? Isso. E só para complementar a questão dos honorários, para o telespectador entender, o que foi criado com a reforma? Antes, os honorários eram pagos só em caso de sindicato tá auxiliando ali um trabalhador e tal, era bem restrito, pelo menos para a jurisprudência majoritária. Com a reforma, previu-se que não só o caso do trabalhador assistido pelo sindicato, como em qualquer hipótese, a parte que perde, não a ação como um todo, mas que perde um pedido, vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte em função da perda desse direito. Aí tem uma série de detalhes que não convém aqui a gente analisar, que são muito técnicas, mas a lógica é essa. Você entrou com uma ação de hora extra, você não conseguiu levar uma testemunha porque ela faltou, porque, enfim, motivo qualquer, vai ter que pagar honorários em cima desse pedido. Qual é o problema desta previsão da reforma trabalhista? É que isso se aplica mesmo para o trabalhador que tem o que a gente chama de assistência, que tem a justiça gratuita, ou seja, aquele que é pobre nos termos da lei, que ganhava um salário, porque hoje ele está desempregado, como bem lembrou o Igor, normalmente quem entra na justiça é quem está desempregado, mas que ganhava um salário mínimo, R$1.000 e poucos, isso não basta mais pela reforma para você não ter que pagar honorários. O trabalhador vai ter que pagar honorários em cima dos pedidos que ele perder. E qual é o grande óbice, o grande obstáculo para isso, para essa previsão da reforma? É que a gente tem uma Constituição Federal que está acima da lei, a reforma trabalhista é uma lei, e acima da lei tem uma Constituição que diz que todos que têm assistência judiciária, ela tem que ser gratuita e integral, ou seja, tudo que é considerado despesa processual, custa, valor a ser pago, tem que estar isento. Então, como vai cobrar honorários de quem tem a isenção pela Constituição? A lei previu, é verdade, mas a lei se choca claramente com a Constituição Federal nesse ponto. Ela exige que se pague, por exemplo, sobre o crédito que o trabalhador vier a ganhar na ação. Mas ele não deixa de ser pobre porque ele ganhou 20 mil, 30 mil reais numa ação. Não tem lógica jurídica, não dá para conflitar e contra o que a Constituição diz por conta de uma previsão da lei que, na minha opinião, de muitos especialistas, é considerado inconstitucional. É um dos pontos polêmicos da reforma. Tá? Tem vários outros que a gente pode tratar. Como é aqui. que vai se... de natureza alimentar. Né? Exatamente. Como é que vai se destrinchar esse nó aí? Porque em pontos da reforma, você acaba de citar um, bate francamente de frente com o que diz a Constituição Federal. Aí fica a critério do magistrado? Bem, no primeiro grau, os juízes eles têm a obrigação de declarar a inconstitucionalidade de leis para aquele processo, quando ele se depara com inconstitucionalidades. Não é uma faculdade, é um dever do magistrado. E a cada grau de recurso, isso também pode ser declarado, mas quem decide, ao final, é o STF. Essa semana, o STF começou a decidir uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do acesso à justiça. Com voto a favor da lei quanto a aspectos do acesso à justiça por meio do ministro Luiz Roberto Barroso e um contrário, dizendo que é inconstitucional esses pontos que vedam acesso à justiça, voto do ministro Fachin. O STF... Pelo que eu percebo aqui das posições de vocês fecham com o Fachin e não com o Barroso. Exatamente. Eu acho que o STF está sendo provocado para ele dizer se ele é o Supremo Tribunal Federal guardião da Constituição ou se ele é o Supremo Tribunal do livre mercado. Vamos ver. O ministro Barroso, aliás, é aquele que definiu pela questão do aborto dos 3 meses, né? Sim. Não é isso? Há 3 meses pode abortar, não tem problema. Até o professor Elias Jacó esteve aqui absolutamente irritado com a posição do ministro Barroso, disse aqui poucas e boas. Quer dizer que até 3 meses, então, não é um ser humano que está sendo gerado ali, é uma pedra, é uma árvore, é um sapato que a pessoa tem dentro e pode jogar fora. Aí passou dos 3 meses, passa a ser um ser humano. Ou seja, acho que o ministro Barroso foi absolutamente infeliz nesse assunto. Mas é o mesmo ministro, né, então? Ele gosta de umas inovações, assim, umas coisas um pouco... O doutor Igor falou, agora nós temos que aguardar os demais. Eu creio que o Fachin tem o grupo, né, que nós estamos observando, que já tem aquele grupo que felizmente está acompanhando, né, e eu creio que vamos talvez aí ter uma vitória, mas nós temos que aguardar. Mas o doutor Igor, o doutor Chesses realmente já
teceram aí sobre, principalmente essa questão que é dificílima do acesso, né, do trabalhador. E como eu falei, hoje o advogado trabalhista, a gente está nessa situação e os números já foram vistos aí, as reclamações trabalhistas, elas explicaram. Até uma, por exemplo... terror mesmo, terror, porque está na mídia, você vai pagar custos, é litigante, a testemunha, então, não sei se ela vai querer ir ainda um dia na Justiça do Trabalho, porque ela pode ser até presa lá, ainda tem que pagar multa. Além de ser presa, ela tem que pagar, não é, doutor? Então, realmente, está muito difícil o cenário. O João das Couves é demitido e tal, vai lá na Thelma, no escritório, conversa, a Thelma, não, você tem direito a uma série de questões, eu acho importante entrar. E se cair numa das varas, ou do doutor Igor, ou do doutor Xerxes, pelo que eu entendi, não há, vocês não concordam com a cobrança, o fato do cidadão, se vier perder qualquer um dos itens que ele está solicitando ali, que ele seja obrigado a ressarcir o advogado da outra parte. Uhum. Mas aí você segue com o processo como era anteriormente a... Isso, pelo que a gente chama de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Aplica a Constituição em detrimento da lei, que nesse caso seria inconstitucional. Mas a juízes e o processo segue. E o processo segue, mas há juízes que aplicam a reforma. Tem até um vídeo aí no YouTube, desses irônicos, né? Que mostra o que seria a reforma trabalhista, né? A aplicação dela. E carros em diferentes direções, porque cada juiz está basicamente decidindo de uma forma diferente. Tem uma pergunta aí, Santana? Uma questão aqui para a doutora Thelma. O que a senhora acha da ideologia atual de alguns candidatos à presidência da República de atacar políticas de bem-estar social, distanciando-se do modelo europeu e flertando com o modelo norte-americano, do cada um por si? A Thelma vai responder daqui a pouquinho, já estouramos aqui o segundo bloco. A gente volta em instantes, então, com a própria Thelma, com os dois magistrados aqui da área trabalhista também. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de 2 anos e meio, capoeira a partir de 3 anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê, judô, handebol e tênis de mesa. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta. Informações 3202-7126. A sua música. A sua notícia. 107,7 Notícias. O seu locutor. A sua promoção. Ligue agora 3234-1077. Participe você também e ganhe muitos prêmios. O seu cantor. A sua rádio. 107,7 Santa Cecília FM. Muito bem, a sequência aqui do ponto de vista, o Santana deixou no ar uma pergunta à doutora Thelma Rodrigues, né, que fala sobre aí candidatos que estão pregando aí defendem um modelo norte-americano do cada um por si em detrimento do modelo europeu do estado de bem-estar social. Olha, o meu ponto de vista é porque o que está acontecendo muito, acho que Canadá, Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar em um período no Canadá, muita imigração, justamente por falta do trabalho, tem guerra civil também no meio, mas também tem muitos países que daqui a pouco nós também vamos estar nessa situação, falta de trabalho, e aí começa a querer. Aí o Trump tem essa política dele principalmente de imigração, de coisas bem duras, que eu não concordo, né? Eu acho que aqui o Brasil, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, ele tem aberto as portas para a Venezuela. Nós podemos ver
Roraima, tentando acolher. Então, eu acho que o bem-estar, eu acho que políticas públicas, eu acredito que, não só para o Brasil, acho que para o mundo, para a gente ter um mundo melhor, países melhores, eu acho que todos precisam estar no nível mais ou menos igual, porque quanto maior for a desigualdade, maior vão ser as violências que hoje nós temos aqui no Brasil. Então, acho que a desigualdade, esse abismo social, ele causa muito isso. Então, é o que nós estamos vivendo. Nós tivemos um representante do Partido Novo participando aqui, ele foi muito bem no programa, fez colocações inteligentes, uma pessoa preparada, enfim, né? Inclusive vai disputar uma vaga na Câmara Federal, mas na verdade ele veio aqui mais para explicar quais são as ideias e os objetivos, enfim, o que pretende o Partido Novo, né? Mas na hora que eu fiz essa colocação, essa ponderação, mas e o abismo social gigantesco, não é? E o Partido Novo ele é muito focado, tem como alvo a classe média, né? Só que nós estamos com um problema dramático, meu amigo. 60 milhões, 70 milhões de pessoas aí flertando com a miséria. Sabe, entre trabalhar para o crime organizado e ganhar uma grana no final do mês e ficar nessa condição, adivinha você que está em casa, o que você faria aí em casa? Né? Você está na meleca, tá certo? Na miséria, não tem nada. Não tem leite, não tem pão, não tem coisa nenhuma na sua casa. Aí o crime organizado, uma molezinha para você, vem tirar uns 5 por mês aqui. Como é que vai fazer? É lógico, né? Que caminho você vai tomar? Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, eu falo muitas vezes aqui, que a gente, se fosse possível, né, falei para a Thelma algumas vezes, e até os outros convidados, enfim, né? A gente teria que fazer reforma trabalhista em determinados níveis. Por exemplo, o funcionário de uma empresa grande, né, ele tem uma certa estrutura, tem um colchão ali, né, em que ele pode, se cair, né, não se machuca tanto. O funcionário de uma empresa pequena, né, um restaurante pequeno, uma pizzaria pequena, uma lojinha pequena, num shopping center, uma loja de rua, enfim, situação completamente diferente. Chega num determinado momento, às vezes o patrão está pagando para o empregado aquilo que ele não está ganhando, dependendo da situação. No momento de uma reclamação trabalhista, eu sei que a lei é a mesma, né, para todo mundo, né? Não deveria ser, mas acaba sendo. Nem sei se há alguma forma, alguma maneira de fazer essa diferenciação, né? Mas na hora ali de resolver o problema, o juiz olha para um lado, olha para o outro e fala, pô, o cara está pedindo e tem razão, esse aqui está quebrado, não tem como pagar, vai ser uma dificuldade danada. Como é que se destrincha esse tipo de situação? Tá. Primeiramente, quanto à diferenciação entre empresas pequenas e grandes. Por meio de negociação coletiva entre sindicatos, patronais e de empregados, estabelece direitos diferenciados para a categoria relativa a empresas grandes. Por exemplo, bancários. O bancário tem um piso salarial estabelecido na convenção coletiva, tem o vale-refeição, cesta alimentação, tem diversos direitos que não estão na CLT, eles conquistaram por meio de negociação coletiva. Então isso já é um diferencial comum para indústrias e outras grandes empresas. Então na prática já existe essa diferença entre o pequeno empregador e o grande. Ah, bom, interessante essa... Isso é muito comum. E na convenção coletiva estabelece-se outras condições também que aquele ramo de atividade necessita e o empregado acaba tendo que fazer alguma mudança na forma, na jornada, ou coisa desse tipo. Ou seja, existe flexibilidade no dia a dia entre patrões e empregados. A gente na Justiça do Trabalho se depara com situações de fato de miserabilidade dos dois lados. A lei tem que ser aplicada. E nesses casos, na prática eu vejo que empregados e empregadores, pequenos empregadores, acabam chegando a um acordo para tentar parcelar rescisórias. O empregado muitas vezes renuncia a uma multa e acabam ali fazendo um acordo. Eu não vejo esse tipo de... O próprio juiz tenta ali na hora... Sim, o juiz tem a sensibilidade social, ele vê o que está acontecendo. Eu não vejo esse tipo de ação trabalhista como um problema na Justiça do Trabalho, porque ela não é diferente da empresa que arquiteta o descumprimento judicial. Ela Isso existe na prática? Muito. Empresas grandes, para mim, elas são um problema muito maior do que as pequenas. Elas deliberadamente descumprem as leis trabalhistas e sofrem diversas ações. A gente chega a ter empresas aqui em São Paulo
que foram condenadas pelo mesmo descumprimento em todas as turmas do Tribunal Regional do Trabalho. São 18 turmas com 94 desembargadores. Elas foram condenadas em todas por não pagar horas extras, por exemplo. E continuam funcionando. Então, invertendo a questão da reforma trabalhista, quem é o litigante de má-fé? Né? É aquele que não paga, claro, lógico. Aquele que arquiteta... E é deliberado. Não paga e de maneira deliberada. Foi arquitetado uma forma para não pagar. Né? E o cara faz a conta ali, né, a contabilidade dele, fala, bom, se a gente for pingando todo mês o pessoal, nós vamos gastar tanto. Eu acho que até a Se não Justiça pagar... do Trabalho é um bom negócio para os pequenos. Por quê? Os pequenos online, eles fazem acordo, doutora, 24 parcelas, uma rescisão. Para empresas pequenas que realmente querem pagar, que querem que funcione, que sabem que estão devendo, eles vão lá e fazem um acordo. Sim. Os grandes, é como o senhor falou, os grandes, eles querem mesmo deliberadamente não pagar e empurrar. Os bancos, por exemplo, o deputado veio aqui, o doutor Arnaldo, ele comentou com a gente, no TST, os maiores, os números de litigantes, de processos, são bancos. Sim. Então, são os maiores, infelizmente. Trabalhistas, inclusive. Né? Trabalhistas. Sim. E essas grandes empresas fazem um estudo de quanto ela gastaria se ela cumprisse a lei. É isso que eu estou dizendo. Ela gastaria 1 milhão, por exemplo, no mês. Ela não paga aquilo e guarda esse dinheiro. A prescrição vai acabando com o direito do trabalhador, porque ele não pode reclamar, pedir algo de 5 anos para trás. Então, ela investe esse dinheiro. 5 anos para trás, a prescrição come e acaba com isso, muitos trabalhadores não reclamam e ela vai lucrando esse 1 milhão mensal. No final, se ela for condenada ou fizer um acordo, ela paga menos que isso. Então existe cálculo para esse tipo de coisa e intenção deliberada em não respeitar leis trabalhistas. Diga, Santana. Esse tipo de raciocínio também, eu acho que também se aplica a uma parte significativa dos pequenos e médios empregadores, que eles fazem esse cálculo exatamente aí, ó, se eu deixo, deliberadamente ele deixa de cumprir as suas obrigações trabalhistas se o empregado reclamar, tudo bem, se não, não. Mas esse raciocínio aí, de ele não honrar o seu compromisso trabalhista, ele não aplica, por exemplo, com a conta de telefone, a conta de luz, a conta de gás e assim por diante. Quer dizer, quando é do lado do trabalhador, que é o mais frágil aí, ele tenta flexibilizar essa relação. Agora, outros fornecedores, ele não tem essa flexibilização. Né? Você não pode comparar de jeito nenhum, né? O problema, a necessidade de fazer esse tipo de coisa, que é errado, Mas o cara tem uma loja ali, ele fatura 50 pau por mês, 40 pau por mês. E aí vem a Riachuelo, que fatura 1 bilhão e não sei quantos milhões por mês, entendeu? E faz esse tipo de sacanagem. Aí você tem um banco, seja ele qual for, que fatura... Qual é o lucro do banco? Quanto é? Quantos bilhões? Sempre bilhões. Na casa 5 bilhões, né? Por trimestre. O lucro do banco, o banco aprende 5 bilhões por trimestre, e os caras têm um departamento, né, especializado em fazer esse tipo de coisa, e não pagar o direito trabalhista. O cara da pizzaria da esquina, tudo bem, tá errado ele não cumprir? Tá errado ele não cumprir. Pô, mas o cara tá ali, sabe, não, balança, mas não cai. Se vender uma pizza a menos, vai atrasar a conta de luz, entendeu? A situação eu acho complicadíssimo esse tipo de situação. A diferença é gigantesca. Né? E aí é aquilo que a gente falava no início do programa, né? A gente não pode partir do pressuposto de que o trabalhador é um vilão, como a doutora Thelma comentou, o Igor também. Ele muitas vezes está buscando o básico, esse básico que foi calculado e foi economizado pelas empresas pequenas ou grandes. Aí a gente não pode generalizar, só as pequenas fazem isso, só as grandes. Existem várias empresas que fazem, outras que não fazem, mas o fato é que existe um setor do nosso mercado que tem esse tipo de contabilidade, uma contabilidade macabra, eu diria. Se eu não pagar, eu vou economizar, porque no final das contas nem todos entram com a ação, agora menos ainda, porque eles ficam com medo das custas, dos honorários, então eu vou economizar no final das contas. Esse tipo de lógica, de cultura que a gente tem que mudar no Brasil. Não se pode partir do pressuposto que isso é uma economia a ser feita. Isso é um valor a ser pago, ponto, porque está na lei. Então, tem que pagar as horas extras, tem que fazer o controle de ponto correto, tem que pagar as verbas rescisórias, que é mais de metade das ações, e aí, a partir desse momento que houver essa cultura geral de cumprimento da lei, a gente pode falar em litigante de má-fé, de fato.
uma regra, porque se a lei está sendo cumprida como regra, o que vai litigar de maneira repetida, ele vai estar, de fato, fazendo de má fé. Então, vamos abrir o programa falando, a participação dela no programa falando sobre esse drama, essa vergonha que a gente vive no país, né, que é a questão da escravidão, entendeu? O cidadão que trabalha para dormir ou por um prato de comida, essa coisa toda, né? A gente vive aqui numa região em que se tem, assim, tantas notícias sobre isso, né? Porque domingo foi dia 13 de maio. 13 de maio, exatamente. Reflexão. Reflexão importante. Só da nossa comunidade negra, falando sobre, não é só da questão do negro. Você é negra? É questão, eu sou negra. Você é parda, né? Então, não, criaram essas... Coloque na minha negra. Por que negra? Porque... Não, qual é a sua definição? Eles colocam parda. Mas eu não concordo, né? Sabe por quê? Eu acho que você é branco, você é negro, você... Então, acho que isso não me incomoda mais, às vezes, ou parda, ou moreno, moreninha. Então, para mim... É bonita, né? Tá tudo bem. Eu sou negra, eu faço parte, sim, da comunidade negra. Então, dia 13 de maio foi a reflexão sobre esses 130 anos dessa assinatura do trabalho escravo. E hoje, essa escravidão moderna, que não atinge só o negro, mas que atinge também os brancos, os amarelos, enfim. Mas o que mais que ainda eu fico chocada é de você ver pessoas como essas entrevistas que nós assistimos do trabalhador estar lá mais de 24 horas numa situação degradante e o empregador achar que não, que ele precisava terminar aquele serviço para ele poder ganhar e a empresa também poder ganhar. Então o ser humano realmente... Então, ele eu queria não tem valor mesmo de pegar trabalho. o gancho aqui dos dois magistrados, porque, curiosamente, ambos começaram a vida como juízes do trabalho, curiosamente, no Piauí, né? No Pará. Região, bom, é norte, né? Região norte do país, da mesma maneira, né? Não, Piauí é nordeste, né? O Pará é norte. Região norte do país. E aí, nesse norte, nordeste, parte de centro-oeste, aí tem escravidão mesmo, Igor. Na verdade, a gente estava comentando aqui, tanto o Igor quanto o Xerxes presenciaram esse tipo de... essa vergonha, né, que se comete no Brasil. Sim, é muito comum ações que tratam de trabalho escravo no Pará, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que engloba o Pará e o Amapá. Na região sudeste do Pará, é uma região que foi invadida pela pecuária e o trabalho escravo lá é muito usado. O Ministério Público do Trabalho vem combatendo isso incessantemente com auxílio, cooperação da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho, mas nesse último ano o governo federal praticamente zerou a verba destinada ao combate ao trabalho escravo. Eu acho que isso deixa bem claro quem esse governo vem defendendo, né? Os grandes vem atuando como preposto do grande capital e das oligarquias nacionais. Esse é um fato bem claro. O trabalho escravo lá continua e não há mais verba para se combatê-lo como se fazia antes. É uma vergonha, né? É verdade. É um tema que a gente teve a oportunidade de lidar, né? Eu diria infelizmente, porque traz uma experiência que a gente nunca mais esquece, e infelizmente porque ainda existe isso no Brasil. Não deveria existir, né? Mas infelizmente existe e é importante a gente conscientizar as pessoas de que tem que acabar. Não se pode tolerar. A gente viu até declarações recentes aí de ministros, né, de certa forma, relativizando a questão do trabalho escravo. Não se pode relativizar. É algo grave que tem que ser combatido e erradicado. Que o termo que se usa, daqueles que são especialistas na área, tem que erradicar, tem que acabar com o trabalho escravo. E o empregador que faz o trabalho escravo? Ele cai numa lista suja, né, do Ministério do Trabalho. Não é preso? Também, só que os processos tradicionalmente demoram demais, então o nível de punição é muito baixo desses empregadores. Triste, só figurando na lista, na lista, né, suja e tal. Estava até brigando com... Esteve suspensa um tempo, hoje voltou a ser publicado. O governo Temer não quis publicar no início, depois acabou sendo obrigado. São coisas que a gente precisa desmistificar sempre aqui. A gente procura fazer isso do ponto de vista, sempre, não com a opinião minha, nem com a do Marco, enfim, né? Mas com pessoas que têm a experiência no tema. Então eles aqui, os dois
magistrados do trabalho, que hoje estão em Santos, uma situação muito mais cômoda e muito mais tranquila, mas também viveram esse tipo de drama, né? Essa vergonha que a gente tem no Brasil, que é o trabalho escravo, especialmente no Pará, mas tem outros locais aí, pelo Nordeste afora, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, enfim, isso existe mesmo. Desmistificar coisas importantes, como ontem o Gastão Henrique desmistificou aqui, né? Na época da ditadura militar tinha corrupção pesada, a roubalheira comia solta, e muito provavelmente 10, 20, 50 vezes mais do que acontece no Brasil de hoje, para esses loucos e debilóides que ficam aí defendendo a volta dos militares. Eu quero agradecer muito aqui, no ponto de vista, a participação dos nossos dois magistrados aqui, do Igor Cardoso Garcia e do Xerxes Guzmão, os dois da área trabalhista. Obrigado a vocês, espero que voltem aí mais vezes para a gente aprender o caminho, né, Thelma? Voltar mais vezes para a gente debater e discutir esses temas que são importantes para todos nós. Thelma, obrigado mais uma vez. Hein? Eu que agradeço a oportunidade. E eu volto depois do congresso. Eu sei, para trazer informações para a gente aqui, né? Falar como reportar como é que foi a OIT. E o Santana está sempre conosco, como você nos acompanha, né? A gente de segunda a sexta sempre ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 1h30 da manhã, enquanto a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.